Alguma vez você já fez um propósito com Deus de jejuar até que recebesse determinada resposta? Se eu te dissesse que o que você fez não foi jejum, mas greve de fome? Olá, eu sou o Marcos Honório Júnior e é um prazer estar aqui com você, compartilhando a palavra de Deus, ajudando você a entender o Evangelho de Jesus Cristo. Se você tem sido abençoado por esse material, você pode cooperar com ele, deixando aqui o seu like, compartilhando isso e seguindo a gente e assinando o sininho das notificações. Outra coisa sempre muito importante é divulgar o trabalho da SoulLab. Por quê? Porque eles fazem esse trabalho maravilhoso de captura de vídeo, de apoio, e tudo que fazemos aqui é com o apoio deles e eles podem ajudar você também. Então é só procurar o link deles na descrição aqui desse vídeo. Mas vamos lá. Você com certeza já viu por aí práticas do tipo, ou talvez você mesmo tenha feito um propósito e eu vou fazer um jejum e eu vou fazer isso para que Deus me responda, para que Deus me diga, para que isso aconteça. E eu te pergunto, qual é a diferença disso para as pessoas que procuram as religiões afro para trazer pessoa amada? Sabe, esse tipo de prática não tem nada a ver com o jejum da Bíblia. Esse tipo de prática reduz Deus a um ídolo manipulável, reduz Deus a alguém que pode ser movido pela sua fome. Não, essa não é a função do jejum, não é para isso que jejuamos. Em primeiro lugar, Deus não se move pela nossa fome. Deus, ele é soberano e ele faz tudo de acordo com o beneplácito da sua vontade. Mas ele nos atende quando nós cremos na sua palavra. Deus atende fé e não que a fé é a forma de manipular Deus. Não, a fé coloca você na posição que Deus sempre quis que você estivesse, para que então ele derrame as suas maravilhosas bênçãos sobre sua vida. Porque no final das contas, essa é a vontade de Deus. Deus é abençoador por natureza, mas Deus não vai ser manipulado pela sua fome. Mas talvez você pergunta, mas Honório, e para que serve o jejum? Antes de responder essa pergunta, eu quero te lembrar de um caso muito interessante que aparece lá em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Da sua relação terrivelmente pecaminosa com Betseba e ela engravida, Davi está para ter um filho, mas essa criança adoece terrivelmente, né? E Davi então começa a orar pela criança, orar para que Deus devolva a criança. E ele faz um jejum tremendo. E quando a criança finalmente morre, as pessoas ficam com cuidado de dar a notícia para ele, e até que ele percebe que a criança já morreu. Então, surpreendentemente, Davi se levanta, se lava e se senta para comer, e o pessoal fica surpreso. Ora, você devia... Cara, quando estava vivo ainda, você estava jejuando, agora que morreu você não vai fazer nada. E é interessante porque Davi mostra que ele não estava fazendo o jejum para convencer a Deus. O jejum na vida de Davi tinha a função de humilhação, de infligir dor a si mesmo, para que ele mesmo carregasse de alguma forma a culpa. E essa é a grande questão do jejum do Velho Testamento. Humilhação, se auto-aborrecer, reconhecer a sua pecaminosidade. O jejum não vai mudar Deus, Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. O jejum de fato não faz nada com Deus. Deus, ele atende, como eu já disse, a fé, mas o jejum pode mudar você. O jejum vai humilhar você e isso pode ser uma grande bênção. O jejum pode tornar você mais atento à voz de Deus. O jejum, e de fato, deixa eu te dizer uma coisa, não existe no Novo Testamento nenhum texto que ordene você a jejuar. O jejum, ele deve partir, de fato, o Novo Testamento diz que nós jejuamos, mas ele não tem uma ordenança para o jejum. Agora, o jejum ele deve partir de uma percepção de que eu preciso sacrificar a minha carne para a consagração ao Senhor. Não para que então Deus me abençoe, mas para que eu esteja pronto para receber de Deus. Para que eu trabalhe a minha santidade.
para que eu me humilhe diante de Deus, para que eu fique mais sensível espiritualmente. É para isso que jejuamos, não é para atrair a atenção de Deus. A Bíblia diz que os olhos dele, eles estão sobre o justo o tempo todo. Deus nunca parou de olhar para você. Deus está sempre com atenção na sua vida. Agora, por favor, não acredite que essa ação de jejum vai fazer Deus responder você. Isso me lembra os profetas de Baal, né? Jejuando lá, pedindo para Baal derramar fogo do céu. E depois vem Elias, que estava fazendo chacota dos profetas de Baal, e simplesmente ora. E ele joga água. E então ele crê que Deus é verdadeiro e desce fogo do céu. E Deus é assim, Deus atende à fé e não ao jejum. Se você quer jejuar, você deve jejuar. Mas qual é a verdadeira prática do jejum? Primeira coisa, ela deveria ser individual. Eu não vejo tanto sentido em jejum coletivo, né? Por quê? Porque, de novo, isso cairia na ideia do propósito com Deus. Então, jejue individualmente. Primeira coisa, não fale com ninguém. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, quando jejuardes, né, lave o seu rosto, não fica mostrando para os outros não que está jejuando, fica na sua. Tire esse tempo para se consagrar ao Senhor, para buscar ao Senhor, não para pedir coisas, não para impressionar a Deus o como você é espiritual, mas para buscar essa espiritualidade, para buscar o Senhor, para crescer em intimidade com Deus. Se você simplesmente está parando de comer e não está se consagrando a Deus, você só está passando fome mesmo. Outra coisa importante. Muitas pessoas falam assim, eu estou jejuando de televisão. Bom, a palavra jejum tem a ver com parar de comer, gente. Aborrecer fisicamente a sua carne. Se abster de práticas que não edificam é saudável, mas o jejum fala especificamente de deixar de comer, né? Então, isso deve ser feito por algum pouco tempo para que você se dedique à oração, se dedique à meditação, se dedique a crescer em Deus. E aí, o que é que você pensa sobre isso? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo.